tudo bem? Obrigada por estar aqui conosco no programa Educare, agora aqui pelo canal Eco TV ABC. Nós estamos conversando já desde a semana passada a respeito de circuito escolar, de esporte, e hoje nós vamos dar continuidade com a ação social que a Nívia Lousa, que é neuropsicóloga e idealizadora do circuito Crer e Ser de Ação Social, que está vinculado ao circuito escolar, que foi o nosso programa da semana passada. Você pode participar aqui conosco mandando WhatsApp, mensagens para a gente no 99435-2908. A Nívia está aqui comigo e ela vai contar para nós como que foi essa ideia de começar uma ação social ligada a um circuito escolar, Nívia. Lu, obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Então, na verdade a gente começou a pensar nisso num curso, né? A gente foi fazer um curso, eu e o Walter, do circuito escolar, e nesse curso do Sebrae, a gente fez uma ação social. Né? Então, no meio do curso, lá a gente precisava fazer uma atividade, era uma atividade que estava me deixando bastante angustiada. O Walter, muito generoso comigo, sabia desse meu lado de ação social que eu venho fazendo há alguns anos, e a gente acabou fazendo uma ação nesse curso, deu super certo. Que legal. E daí veio a ideia de trazer para o circuito escolar a ação social, pelo número de pessoas que passa, né, pelo circuito. Então, a gente viu a possibilidade de fazer ação, mas pensando muito no que a gente podia proporcionar para essas crianças e adolescentes que passam pelo circuito escolar, para que eles tivessem uma saúde física, emocional e social também trabalhada. Na verdade, a missão do projeto é essa. A arrecadação, ela é uma consequência. Porque o Walter teve a visão lá do esporte, como ele contou pra gente na semana passada. Sim. E aí você, como psicóloga, neuropsicóloga, já falou, opa, deixa eu prestar atenção aqui, porque você atende jovens, crianças no seu consultório. Sim. E você tem visto o que tem acontecido, né, com essas crianças. Exatamente. A gente está bem assustado, né, com o número que a gente tem recebido de crianças e adolescentes já com inícios de depressões e com transtornos de ansiedade. Então, o esporte, a gente indica muito para esse paciente, porque a gente sabe que ajuda muito no tratamento, né. A gente faz uma parceria com o esporte e funciona muito bem. Olhando para esse lado, a ação social também contribui. Né? Quando eu dou, quando eu sou solidário, né? Quando eu vou lá lutar, mas eu levo lá o meu pacotinho de arroz, eu acho que eu estou fazendo bem para o outro, mas eu estou fazendo bem para mim mesmo. Então, juntou tudo isso, né, num pacote só, por isso que a gente fala que a missão é trabalhar saúde física, emocional e social. Porque está tudo interligado, né, Nívia? Exatamente. Não tem como você, mesmo dentro do esporte, né? Tinha uma amiga que falava, ó, da linha para dentro a pessoa mostra quem é de verdade. Você está ali competindo, né? Você mostra a tua emoção. E é importante associar tudo isso, né? Mesmo as famílias, né? Porque às vezes, né, fica, isso não... Vamos participar e ter essa ação que atende qual tipo de instituição? Então, até o meio do ano, a gente está trabalhando com 2 instituições, né? Então, o Grupo Luz, que é um asilo da Casa do Vovô, né? Então, é um asilo de idosos órfãos, né? E que faz um trabalho muito bacana com esses idosos. Essa é uma instituição aqui em São Caetano. E o outro é das Irmãs da Providência, que é um orfanato. Então, é o outro lado, a gente trabalha com criança e com idoso, né? Então, toda a arrecadação que é feita é dividido e é doado para essas 2 instituições, até o meio do ano. Certo. Do meio do ano para o final, a gente vai ter outras instituições, até para ajudar, né, uma gama maior aqui no ABC. Num primeiro momento, vocês dividiram em etapas também o que seria arrecadado, né? As necessidades principais. Isso, a gente conversou, né, com essas 2 instituições. E o que eles mais precisavam era higiene pessoal, alimentos e roupas, né? Então, a gente dividiu, a parte de higiene pessoal terminou, né? A gente já fez 3 ações, arrecadamos. Agora, a gente entra na parte de alimentos não perecíveis, que vai aí no período de maio,
né? Certo. E depois a gente entra na parte de roupas, porque também já está ficando bem frio, né? E eles têm, o asilo precisa muito de troca de roupa, porque eles acabam, né, usando bastante. Sim. Então a gente fez em etapas, né, para arrecadar coisas diferentes também. E como funciona? É só as crianças que participam do circuito são comunicadas de que está tendo ação também? A gente está indo agora, está fazendo um trabalho agora nas escolas, indo conversar com cada escola para que esse trabalho seja mais divulgado, né? Então, a gente arrecada no dia do circuito escolar nas etapas individuais, né? Então, teve a semana passada o judô, então a gente está lá com a ação, né, arrecadando. Só que, o que está acontecendo? Os amigos de fora, lá na clínica, né, na Crescer, onde eu sou sócia, o pessoal está trazendo também. Então, a gente acaba levando para o dia da ação, mas a gente recebe doação a semana inteira. Às vezes tem escolas já me dizendo, olha, a gente vai começar a arrecadar, né? Então, a arrecadação ela vai acontecendo no dia do evento. É bacana porque aí já tem, a gente está ali, eu tenho voluntários que trabalham comigo, a crianças, né? A minha filha é uma voluntária, né? Com 10 anos. Então, é bacana você também receber. E aí a gente tem o quadro da árvore, né, que bacana. Lu, que é muito legal. Nós temos, inclusive, algumas imagens do evento do 1, né? O 2, que já aconteceram. Já foram 3. 3, né? Tênis de mesa, judô e xadrez. Né? Isso. Então, esse é o logotipo, né? Isso. Do circuito. Essa é a Cláudia, minha sócia. Esse é o quadro. Ah, que bacana. O quadro, ele tem uma função de competição também. A Carol, né, atleta olímpica... Eu também estive lá participando. Também. O quadro tem uma função aí de incentivo. Então, assim, toda criança que traz a doação, ela carimba o dedinho nesse quadro. Esse quadro, ele tem 2 mãos, que significam um tronco, né? Foi pintado por um paciente meu, que tem um transtorno. E aí, a gente vai colocando os dedinhos e vai formando a árvore. Ah, que bacana. E a gente vai fazendo uma anotação dessas escolas. E aí, no meio do ano, a escola que mais colaborou, que mais trouxe doação, vai levar o quadro de presente. Ah, que bacana. Incentiva mais aí para participar. Exatamente, né? Como escola solidária. Né? Bacana. E Nívia, nós estamos falando da questão da depressão dos jovens, né? O que essa questão de você doar faz com o indivíduo? O que internamente, né, mexe com ele, você doar algo para outra pessoa? Então, a gente está vivendo numa geração bastante solitária, né, infelizmente. Então, até o esporte a gente incentiva muito, porque no esporte ele se sociabiliza, né, porque eles vivem no computador, no tablet, no celular, e jogando com máquinas, né, na grande maioria das vezes, e eles estão cada vez mais solitários, né. Com isso, essa solidão às vezes traz também um certo egoísmo, né, ele não aprende a dividir. E aí, a ação de você doar, né, quando você doa e vê, né, que você fez um bem para o outro, traz uma realização pessoal, né? E aí tem alguns estudos já dizendo que a gente inclusive libera endorfina. Olha, quando eu vejo, né, aquilo funcionar. A gente tem a campanha dos lacres, que a gente arrecada os lacres, né, de latinha para troca da cadeira de rodas. Tem escolas fazendo agora essas campanhas, eles me mandam fotos, as crianças estão assim vibrando de encher as garrafas e saber que aquilo vai ser trocado por uma cadeira de roda. Então, é um benefício aquilo que eu falo, né? Eu acho que eu estou fazendo para o outro, mas na verdade eu estou contribuindo para o meu bem-estar. E aí eu aprendo que ajudar o outro é muito gratificante também, né? E aí eu começo a olhar para as pessoas de uma forma diferente, eu busco essa socialização, eu quero participar, eu quero estar ali,
né? E tem a questão, eu estou fazendo sem esperar nada em troca. Exatamente, exatamente. E até, eu acho que a gente entra um pouquinho na coisa da gratidão, né? Que falta também em alguns jovens, né? De você ser grato pelo aquilo que você tem. Quando eu olho para o outro e vejo que o outro não tem nenhuma casa, que ele tem que morar num abrigo com outras crianças, tudo no coletivo, e aí eu vejo que a minha vida é muito boa, né? E aí vem também essa sensação de gratidão. Eu estou podendo ajudar, eu não preciso ser ajudado, que bom, né? Porque realmente quando a gente vai lá no orfanato, a gente vê a situação daquelas crianças, né? Não tem, né? Uma mãe lá, né, para 30 crianças, né? Uma mãe solidária lá para 30, tudo no coletivo, no asilo, essas né? crianças nem sempre são crianças que foram ali efetivamente abandonadas, né? São crianças que realmente, muitas vezes os pais não têm condições, né? São crianças que estão ali abrigadas, Exatamente. Né? Então, já vivenciaram muitas situações difíceis na vida. Exatamente, né? E dão um valor, né? Quando você vai levar uma doação, eles dão um valor naquilo, né? Como se estivesse levando brilhantes, né? Enquanto o jovem que tem tudo, né? Às vezes ele tem tudo, mas por dentro ele não tem nada. Né? E isso traz a depressão, né? Traz a ansiedade. Então, eu costumo dizer que a ação vai contribuir muito para que a gente coloque uma sementinha, né, no coração de cada criança e cada adolescente, né? E eles vão lá perguntar, né? A gente está lá com a ação montada, eles, que é isso, tia, né? Aí eles querem pôr o dedo no quadro, não, só você entregar a doação. Aí eles vêm né, na semana seguinte com a doação, então é bem bacana. E como que os pais, porque essa criança está inserida num meio social, que muitas vezes ela aprende a ser daquela forma, né? Sim. O que você vê hoje das famílias? O que elas poderiam fazer para quebrar um pouco essa questão desse jovem solitário? Como que elas poderiam agir diferente de como se tem agido hoje? Então, eu até entendo, né? Eu tenho muitos pais lá na clínica que me falam, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, né? A gente não precisa de quantidade, a gente precisa de qualidade, né? Então, às vezes eu tenho que chamar a família inteira para trabalhar um simples jantar juntos. Tá. Porque não se janta mais junto, cada um no seu quarto, a mãe na cozinha, o pai na sala, então não se conversa mais, né? E a solidariedade, eu acho que ajudar o próximo é só uma questão de incentivo. Então, se o filho vê o pai praticando, ele vai querer praticar também. Agora, se ele não vê, porque a criança, ela se baseia no exemplo, né? Na atitude, não é na fala. Então, tem pai que fala, mas não faz. E aí aquela criança também não segue o exemplo. Que né? mesmo dentro de casa, às vezes ela não ajuda em nada também. Não tem é solidária, uma tarefa, não tem ali um... Exatamente. Né, não é solidária até com função dela. Né? E às vezes não é solidária até com os irmãos, né? Com o pai e com a mãe, né? E aí como que eu quero que ele seja solidário fora? É impossível, né? Agora, se eu tenho o exemplo de uma família cooperativa, né, de uma família que se preocupa, eu vou seguir isso. E a gente tem que pensar que essas crianças, esses adolescentes, é o nosso futuro, né? Então, se a gente reclama hoje que as pessoas estão cada um por si, que as pessoas estão egoístas, frias e tudo mais, o que a gente está criando? Né? A gente tem que pensar. Porque é nossa obrigação, né? A minha filha, quando me vê, né? Eu já fazia ações desde ela pequenininha, né? Eu comecei com ação, ela tinha 5 anos de idade. Então, ela acompanha. Onde ela vai, ela tá pegando lacre. Onde ela vai, se ela tem a possibilidade de fazer alguma coisa para ajudar o outro, ela faz. É exemplo. Não tem como você ensinar uma criança sem exemplo. Né? E aí, claro que cria-se essa conduta. Ela de adulto, ela vai levar isso com ela. Vai virar uma coisa natural para ela. Exatamente. Eu venho disso do meu pai. O meu pai sempre foi uma pessoa muito solidária na família, né? Então, sabe, vem se repetindo. E né? o bacana, assim, eu tenho um filho, tem 15 anos também, e, assim, eu sempre... Gabriel, dessas coisas aqui, qual que você não brinca mais? Porque por que você entulha tudo no armário? Quando você vê, tem milhões de roupa. Outro dia eu tirei tudo da gaveta dele. Porque vai ficando, o que não usa vai ficando para baixo da gaveta. Exatamente. Não é? Tira tudo. Falei, Gabriel, o que você não usa mais? Aí eu peguei, né? Falei, esse vai ou fica? Exatamente. Porque não adianta também a gente pegar
sem eles participarem. Não. Eu vou pegar esse brinquedo aqui, eu vou pegar isso aqui que ele não usa mais e vou dar embora. Exatamente. É importante ter essa ação, filho, essa vai ou fica. Isso. Você pode ficar com tantas coisas. Fazer esse movimento com eles, realmente, para eles também terem essa autonomia de decidir, isso eu quero, isso eu não quero. Você vai também trabalhando outros aspectos com a criança, né? De preferência até levar para doar, né? Eu levo a Nicole, quando ela separa os brinquedos dela, ela vai até o orfanato doar. Tem um efeito na criança gigante, né? O quadro de pôr o dedinho é justamente para a criança chegar lá e entregar a doação. Não é o pai e a mãe que está entregando, é a criança que está entregando e é o dedinho dela que está ficando lá. Né? Porque é realmente para mexer, né? Nossa, eu tive uma importância nisso, nessa ação. Né? E aí a gente vai fazendo o efeito cascata que a gente diz, né? Com certeza. Bom, nós temos aqui no Educare o quadro Ao Mestre com Carinho. E hoje nós estamos falando de esporte, de solidariedade. Eu vou aproveitar para homenagear mas 2 professores que, assim, fizeram grande diferença na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu filho. É o Cleginaldo Correia, que ele é professor, esse é o meu filho, hoje ele tem 15 anos. O Cleginaldo é professor de judô, educador físico. Eu conheço o Cleginaldo desde 2010 e o meu filho de 2010 são 7 anos com o professor Cleginaldo. E o Cleginaldo também, Nívia, agora o Gabriel, 2016. Muito legal, né? Passou o professor aí. Mas o respeito, o judô tem muito disso, né? Mas o Cleginaldo, ele sempre estimulou a questão também da solidariedade. Porque quando o kimono do Gabriel ficava pequeno, ele falou, quando o kimono do Gabriel não servir mais, trocar, traz, porque a gente vai levar para alguém que precisa. Olha que legal. Então, mesmo o kimono, né? Depois tem o Cleginaldo com a esposa, a Fabiola Valente. Esse casal é nota 1000. Assim, 2 educadores fantásticos que não cuidam só da parte esportiva, mas eles olham para a criança ali, para a pessoa, cada um, ele sabe o jeito, ele sabe falar, dá bronca também, e eles têm o maior respeito. Então, a minha homenagem aqui ao Cleginaldo Correia e à Fabiola Valente, professores de judô, meu muito obrigada por tudo que vocês têm feito pelo esporte e pela minha família, né, especialmente pelo Gabriel. Muito obrigada. Então, acabava assim, tá ficando pequena, vai trocar, já traz, porque e serve para um e depois vai para outro, e é interessante isso, né, porque fica, olha, aquele menino só tá podendo praticar o judô porque eu dei o meu kimono para ele. Ô Lu, a gente tem que pensar, tem gente que às vezes me fala assim, né? Mas eu não sei o que fazer, né? Não precisa ser grandes feitos, né? São pequenas ações, Sim. né? É você, um professor, falar do kimono, né? Pode parecer pequeno, mas o efeito gigante que tem em quem recebeu esse kimono e pode fazer atividade física é enorme, né? Então, às vezes eu vejo, mas é muito pouco. Não é muito pouco, né? Tem gente que às vezes vem com um sabonete para ação, né? Eu só trouxe um sabonete. Não tem problema, esse sabonete, né, vai ser muito útil para quem não tem nada. É muito pouco para quem talvez esteja dando, mas para quem está recebendo... É muito, né? E se a gente fica com essa desculpa, né, de que, mas eu também não tenho, né? Não, né? Vai de pouquinho mesmo. O pouquinho vira muito com todo mundo junto, né? Então, é só querer, né? É só querer. E a sua clínica também tem o mesmo nome, né? Crescer. Na verdade a gente juntou o circuito, né? Escolar e circuito, e a Crer e Ser, né? Exatamente. A clínica é uma clínica, o carro-chefe é a psicologia, né? Mas a gente tem algumas especialidades lá, como fono, nutrição, acupuntura, psicopedagogia, a neuropsicologia, né? Que sou eu quem faço. E é uma clínica que tem a ideia de virar uma fundação. Que bacana. Então, a gente vem trabalhando, pegando know-how nessas ações sociais, para que ela vire uma fundação, para que a gente possa atender no âmbito aí da psicologia de graça.
né? Porque hoje é bem complicado para quem não pode pagar uma terapia. Sim. E hoje nós somos o primeiro país da América Latina em depressão. Nossa. Então... E assim, a gente falava depressão, a gente pensa em adulto. E é assustador quando você diz que, assim, crianças chegando, inclusive, com sintomas, com tremores, né? Sim. A gente, num bate-papo, numa dessas ações da Crescer, né? Que eu acompanhei por conta do meu filho estar competindo no circuito, nós conversamos bastante, né, Nive? Então, isso é assustador, né? E cada vez menores, né? Então, assim, a gente recebia adolescentes, né? A adolescência é uma fase mesmo difícil, né? Mas não para um transtorno, né? Então, já assusta. Mas agora a gente começou a receber crianças de 10, né, 9, né, 8 anos. E aí a gente fica já com sintomas físicos mesmo, né? E aí a gente fica bastante preocupado. Eu, na parte da avaliação neuropsicológica, vem muitas crianças achando que se tem déficit de atenção e não é. É ansiedade. Isso é uma coisa, assim, eu até faço uma crítica a respeito, porque déficit de atenção e hiperatividade não é uma coisa que você olha para a criança e fala, ela tem isso, ela tem aquilo. De jeito nenhum. São exames clínicos que são necessários. Então, eu vi, não sei agora como está, mas tinha uma época que era moda. Ah, ele é hiperativo. Assim, não é problema meu, não é problema da escola, a culpa é da criança, nasceu assim. Ficava meio um jogo de empurra e, ao mesmo tempo, as famílias dando... Ritalina. Descompensadamente. Para crianças assim, que não têm o déficit de atenção. E a consequência disso no futuro para essa criança? Não, isso é muito sério mesmo, né? Então, assim, para se ter um diagnóstico de déficit de atenção, precisa, sim, de um neurologista e de uma avaliação neuropsicológica. São 8 sessões, 10 sessões para a gente avaliar. E a grande maioria que está chegando para mim com uma suspeita de déficit de atenção é ansiedade, não é déficit de atenção. Que então, se for jogar um futebol, se for fazer uma atividade física, vai ajudar muito, né? Muito, né? Então, a gente está vivendo esse mundo louco, corrido e tudo mais, e aí as pessoas acham, já colocam o diagnóstico, se toma uma medicação sem necessidade, né? Enquanto o esporte poderia ajudar, a própria terapia pode ajudar, e você não precisa, né, ter a droga aí junto, né? Então, é perigoso, a gente tem que olhar para isso. E o esporte não podia ter parceria melhor, né, com a saúde emocional do que o esporte, porque... A formação da pessoa, né? Para tudo, né? Assim, o que eu participei de esporte, trabalho em equipe, você saber o momento que você precisa do outro, que você tem que dividir, passar pela frustração, foi lá, levou uma cesta, tem que voltar, né, para tentar marcar, ou perder, ou ganhar, tudo isso é trabalhado, né? Para o desenvolvimento cognitivo, muito, né? Muito. Ele faz um trabalho excelente, né? Além da liberação dos hormônios importantes, você tem estratégia, tem raciocínio, né? Tem uma série de conexões que você faz quando você está fazendo o esporte. Excelente, excelente. A gente bate tanto na tecla, porque é um trabalho em conjunto mesmo. Eu já tratei pacientes a terapia e o esporte e conseguiram, sim, sair de processos depressivos, né? Quando se tem empenho, né? Todo um trabalho. Então, a gente precisa dar valor para isso, olhar, né? Com mais cautela. O pai precisa pensar, né? Às vezes, não tenho tempo de levar, tem que arrumar um tempo. Tem que arrumar. Né? Sem contar que o adolescente, principalmente o adolescente, que tem o esporte na vida, ele tem uma mentalidade muito mais saudável. Então, ele vai numa festa, ele não quer beber, ele não quer fumar, ele não quer se drogar, porque ele sabe que ele vai jogar no dia seguinte, que aquilo vai atrapalhar ele. Os adolescentes que chegam para mim na clínica, que têm alguns problemas com bebida, droga, não fazem esporte. Os que fazem, às vezes, têm outros problemas, mas não tem esse problema com bebida e drogas. Isso você consegue ver claramente. Claramente. Tanto que a orientação para crianças, né, adolescentes aí que estão começando a ir para festas e se perder, né, na bebida, porque chega para mim lá crianças de 14, 15 anos dando PTs em festa, bebendo até cair, a orientação é esporte agora, né, porque aí desenvolve, eles têm essa mentalidade saudável e eles se preocupam sim em não usar, porque eles vai fazer diferença para eles na competição. E aí eu bato de novo na tecla da família, porque muitas vezes essas festas
É dentro das casas. É dentro da casa com a presença dos pais dos proprietários, né? Exatamente. Né? A gente fez um trabalho numa escola e nessa escola a gente perguntou, assim, né? Era uma turma de 13 anos. A gente perguntou, quem já experimentou bebida? Mais de 70% da sala levantou. Experimentou em âmbito familiar? Também, mais de 80%. Então, tem pais que acreditam que se derem em casa para experimentar, eles não vão beber fora porque eles já experimentaram em casa. Mal sabem eles que aquele experimento é só abrir porta. Quando ele vai para fora, ele está liberado, porque aí ele não tem mais o pai controlando, mas ele gostou e aí ele vai embora. Então, completamente errado. Né? E é aquela história, se eu posso beber dentro de casa, por que eu não posso beber fora? Exatamente, meu pai já deixou. Eles falam isso, meu pai deixou, ele me deu. Ele me deu. Né? Enquanto ele também não vê o prejuízo intelectual que ele está causando para aquele filho. Né? Que nessa faixa etária, as conexões estão em pleno vapor. Né? A gente não produz mais neurônios nessa faixa etária, mas eles estão em expansão. E aí você põe a bebida, lentifica tudo, tem uma série de consequências. Quando é bebida, né? Aí vem outras coisas que puxam, a bebida puxa. Né? A maconha, né? O narguile. E isso vai detonando. O narguilé é uma coisa também que aparentemente está liberada, mas... Acham que é super inofensivo. Pior que o cigarro, né? É muito ruim, porque equivale a 100 cigarros, né? Porque não tem filtro. E outra, você tem todas as doenças infecto-contagiosas pela boca, porque aquele bocal passa até cárice passa ali. E eles não têm ideia, né? Bom, gente, o nosso tempo acabou. Estava aqui numa excelente conversa com a Nívia Lousa. Vocês podem saber mais a respeito do projeto Ação Social Crescer através do Facebook, Circuito Crescer de Ação Social, e o trabalho da Nívia vocês podem conhecer no site, acessando o site www.clinicacrericer.com.br. Nívia, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. O que precisar do Educare para apoiar o projeto, nós estamos à disposição. Obrigada, Lu, eu que agradeço. Obrigada a você que esteve conosco aqui no Educare. Eu te espero na próxima semana. Até lá!